Oi, eu sou a Luana e hoje eu vou te ensinar a fazer esses kits de colorir tanto para vender ou como para fazer numa festinha. Vem que é super fácil. Então a gente vai começar aqui no Canva e eu vou mostrar para vocês como é que abre um arquivo. Já fiz em outros vídeos, mas basicamente a gente vai começar com um livro de colorir, mas isso se aplica para outros arquivos também. Eu vou sempre em tamanho personalizado, boto em centímetros porque me facilita na hora de imprimir, e eu vou fazer o tamanho de folha de ofício, que é 29,7. Eu boto ponto porque a vírgula para mim pelo menos não aparece, e a altura de 21 centímetros, tá? Isso daqui é o tamanho de uma folha de ofício e vou criar um novo design. Aqui eu já criei, mas só para vocês terem uma noção de como é que eu abro o arquivo, tá? E aí, basicamente, esses elementos todos eu fiz no Canva. Essa letra do colorindo, eu baixei naquele da Fontes. Vou abrir aqui para vocês. Esse é o site onde é que eu baixo letras diferentes e tal. E essa daqui é o nome da letra, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Esse daqui, nem sei como é que fala, tá? Não vou tentar falar, porque não sei como é que pronuncia esse daqui. Choret, não sei, enfim. Aí o Samuel é essa letra aqui, Brittany, que tem no Canva. E esse com é uma letra que também tem aqui no Canva. Então é só procurar. Depois podem copiar aí as letras que eu usei, tá? Qualquer coisa, caso vocês não gostem, vão no da fonte que tem muita letra por lá. E todos os outros elementos da capa eu procurei no Canva, tá? Vim aqui em elementos e catei os elementos. Eu botei o nome da papelaria porque vai ficar no verso. Então ficou basicamente assim. E os desenhos, gente, eu vim, tá? Peguei a régua, deixa eu só tirar aqui. Peguei a régua, coloquei no meio, que é 14,5 mais ou menos, e fui posicionando um desenho do lado e um desenho do outro, e assim por diante. O design da capa eu também me guiei a partir da régua, tá? Pra não ficar muito para um lado, muito para o outro, ficar descentralizado e descentralizado. Enfim, e aí eu fiz isso, tá? E aí fui fazendo, ó, em todos os desenhos. Os desenhos, normalmente, eu procuro no Google, tá? Eu procuro desenhos de colorir e aí eu acho muita coisa, tá? Então, não tem muita diferença, assim. Procuro muito em sites para professor, esse tipo de coisa, porque aí vocês vão achar muito design diferente e vocês podem procurar por tema. Então, por exemplo, aqui na como esse daqui era de astronauta, eu acabei fazendo tudo nesse mesmo tema mais ou menos, e depois, conforme eu não fui achando, eu fui preenchendo com outros desenhos, tá? Então, isso daqui são as folhinhas do caderninho. Agora a gente vai para a tag. A tag da parte de cima do livro de colorir, que vai fechar todo o kit, ela é tamanho 15 por 10, tá? Então, ela ficou assim e eu fiz a mesma coisa. Peguei a régua, coloquei no meio para ter noção. Eu fiz todo o design aqui embaixo, então tanto desse quanto desse daqui que eu mostrei lá no TikTok pra vocês. Então, eu segui o mesmo estilo de design da capa, tá? Pra combinar tudo. E as abinhas pra botar as canetinhas é tamanho 9 por 3,5, tá? 9 por 3,5. E aí eu botei a régua no meio e botei no meio aqui também, né? Então na horizontal e na vertical, pra mim ter uma noção de onde queria ficar mais ou menos o meio na hora que eu dobrasse, só pra me ajudar, tá? Então, basicamente é isso. Mostrando pra vocês os papéis que eu vou usar pra fazer os livrinhos, tá? Então, o primeiro é a folha de ofício normal, eu tô usando essa marca, mas pode ser qualquer marca, porque é um livrinho mais simples, então não tem problema. Esse daqui é pra fazer a capa do livrinho, mais a parte que vai os lapisinhos ou as canetinhas, tá? Então, eu peguei umas canetinhas de exemplo, e aí eu vou fazer uma abinha aqui. Então, a gente vai usar esse daqui, é papel 115 gramas, ele não é adesivo, só que ele é mais fininho. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Normalmente a gente usa pra flyer, esse tipo de coisa, ó. Então, ele é bem fininho, ele tem um brilho, vai ficar bem legal. E esse daqui é pra fazer a tag de cima pra fechar o livrinho. Então, esse daqui é o papel 230 gramas e eu uso sempre da Master Print porque é mais fácil de achar, mas tu pode procurar por outros também. Então, agora eu vou colocar pra imprimir, pra mostrar pra vocês tudo impresso e como a gente vai montar o livrinho. Terminei de imprimir as capas, ó. Então, eu imprimi as capas assim. Como a minha Canon, ela não imprime sem borda, deixei a borda para depois refilar. Então, eu vou refilar tudo junto, mas já tá impresso. Imprimi
as tags de cima e já deixei cortadinha. E aí eu mostrei pra vocês cortando já esses tagzinhas pras canetinhas. E eu corto com estilete normal e essa régua de ferro, tá? E aí firmo a mão da régua e corto levinho com o estilete. Tem outros vídeos aqui falando como é que eu corto com estilete, mas é bem tranquilo. Tu pode cortar com a tesoura, porque como vai ter a marca ali do Photoscape, não tem problema. Mas já deixei tudo cortado pra não ficar falando sobre corte nem nada. Agora eu vou colocar pra imprimir as folhas do livrinho. Aqui, ó, já imprimi as folhinhas. Deram algumas. Eu fiz mais ou menos pra dar uns 10 desenhos, mais ou menos. E nesse daqui eu já coloquei alguns desenhos que tinham a ver com a capinha. Então, como essa capinha aqui eu fiz de astronauta, eu também coloquei alguns desenhos, mas claro, não tinha tantos, então eu preenchi com outros. No arquivo lá do grupão, vocês vão ver os desenhos que eu coloquei, mas claro, depois, como eu mostrei o site pra vocês, vocês podem colocar outros desenhos. E esse daqui é do outro livrinho que eu vou fazer lá pro pessoal do TikTok, mas basicamente é a mesma base, tá? Então, vamos pegar esse daqui. O que eu vou fazer? Eu vou juntar as folhinhas e vou juntar com a capinha. Bem simples, tá, gente? Não tem muito segredo nem nada. Vou dobrar ao meio. Porque lá no arquivo, lembra que eu já fiz com a medida certinha? Aqui a folha puxou tortinha, mas como a gente vai refilar, não vai ter problema, ó. Mas olha como puxou bem tortinha. E aí, eu vou dobrar. Vou pegar essa espátula aqui, ó, que tem uma pontinha. A espátula, como ela tem essa pontinha aqui, eu vou dar uma apertada pra facilitar a minha vida. Ó, e aí eu já tenho um livrinho com a marcação. Como é que eu vou fazer com que essas folhas fiquem todas juntinhas? Vou pegar um grampeador. Eu não tenho aqueles grampeadores grandes, então eu faço uma gambiarra. Eu vou pegar o grampeador e uma borracha. Ó, borrachinha simples. Vou colocar aqui e vou posicionar, vou abrir o livro, tá? Então, abri o livro e vou posicionar bem aqui na minha borracha. Então, eu tô com o livro aberto, ele já tá com a marcação que eu tinha feito, né? Por isso que tem que fazer uma marcação que tu vai conseguir ver. Vou colocar aqui embaixo a borrachinha, vou vir aqui e vou abrir o... Gente, me esqueci o nome das coisas, o grampeador. Então, vou abrir o grampeador aqui, vou botar só um pouquinho mais pra baixo, gente. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Então, ó, vocês vão ver lá os fios e tudo, mas, ó, posicionei aqui, tô com o grampeador aberto e vou grampear ele. Então, vou ter que apertar bem forte pra poder grampear certinho. Ó, e aí já tá com grampo, ó. Vou tirar, ó, porque grudou, e vou pegar novamente esse coisinho aqui e vou fechar. Claro que tu consegue fechar na mão, porque o grampo não é tão forte pra não fechar na mão, mas quando a gente faz em quantidade, acaba que depois uma mão, uma hora, fica em carne viva. Então, é melhor fazer assim, porque tu não tem estresse. Então, vamos pro outro ladinho. Tu pode botar 3, eu boto 2, porque acho que não tem necessidade de botar 3, tá? Então, vou posicionar aqui. Vou vir aqui de novo. Cuida pra ser numa mesa firme, porque senão é perigo de cair tudo. E vou fechar aqui, tá? Agora que eu fui ver que eu não me dei de conta se tá o desenho certinho, mas acho que sim, tá. Ó, então já ficou assim o livrinho, ó. Tu pode vir aqui de novo e dar mais uma sentada. Ó. Mas basicamente já deu super certo, ó. Já temos o livrinho. O que eu vou fazer agora? Pra não ficar essas linhas aqui, eu vou refilar. Pra refilar é aquilo. Eu vou pressionar aqui. Se tu quer botar um grampo, tu pode botar um grampo. Vou só levantar um pouquinho aqui a câmera. Então, se tu quiser botar um grampo, tu coloca, mas acho que não tem necessidade. E vou botar um pouquinho mais pra dentro do desenho. Tá? Só vou cortar aqui o estilete, gente, porque eu acho que ele tá meio comidinho. Se tu não sabe, é assim que corta o estilete, ó. Um alicate de corte, pega a pontinha e ele corta. Tá? Que ele já vem com a marcaçãozinha, o estilete ele já vem com a marcaçãozinha pra tu poder fazer cortes. Então, eu vou fazer isso agora, de refilar. Então, eu firmo a mão da régua e refilo. Gravando e tentando refilar vai ser uma maravilha, mas vamos lá. E aí, a mão do estilete é bem levinha, tá? Como é pra festa de aniversário, eu não acho que tenha necessidade de colocar muitos desenhos, tá? Porque senão ela vai acabar que vai demorar mais pra tu imprimir, vai gastar mais material também, mas é mais questão de imprimir e, tipo assim, é uma lembrancinha, sabe? A não ser que o cliente queira mais e aí tu cobra mais.
E aí o livrinho saiu bem legal, ó, tá? Aí ficou assim a parte do livrinho. Vamos para a parte das canetinhas, lápis ou qualquer coisa que tu vai fazer. Online, tu pode achar kits com 4 canetas ou até mais canetas, lápis e também aqueles kitzinhos com mini giz de cera. Como eu não tinha aqui, resolvi fazer esse modelinho com caneta. E aí eu peguei 3 modelinhos de caneta e vou pegar aquela partezinha e vou pegar essa partezinha aqui que é do papel mais fininho. Então eu já tinha medido antes para ver quanto que dava. E eu vou fazer tipo um roladinho. Pra me ajudar e ficar um pouquinho mais fácil, eu vou passar uma durex aqui neles pra ficar tudo juntinho, pra quando eu colar não me dar tanta dificuldade assim. Porque, quer ou não, eu fico pensando quando a gente tá fazendo em uma grande quantidade. Então tem que ser um pouquinho mais prático. Pra ser mais prático, eu vou botar o durex aqui pra deixar tudo juntinho. Tá? Acho que eu vou botar atrás também, só pra garantir. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse daqui e vou colar ele. Tu pode pegar fita dupla face porque é muito mais prático, mas tu também pode colar. Eu gosto de colar com a cola pano, que eu já mostrei pra vocês em outros momentos, porque a cola pano, ela cola bem rápido. Não é que nem instantânea, mas ela cola bem rápido e é bem tranquilo pra colar esses papéis fotográficos que tem um brilhinho. Já ia cair tudo aqui. E, tcharam, eu já tenho, ó, modelinho. É como ele é um papelzinho mais fofinho, se tu errar a centralização dele, tu pode mexer um pouquinho pra lá e pra cá, que vai dar tudo certo, ó. Mas ficou bem bonitinho. E aí a gente já tem essa parte das canetinhas prontinhas. E agora a gente vai fechar o livrinho. Tenho o livro, tenho as canetas. Pra fechar, eu vou usar esse saquinho aqui de 15 por 22. Eu achei que é um tamanho bom. Eu paguei R$18,50 em 50 unidades, eu acho que é um valor ok. Na internet acaba sendo mais barato. E aí tu pode comprar 100, 200 unidades, até 500. Tem vários valores. Vou colocar tudo dentro do saquinho. Coloquei tudo dentro do saquinho, ó, e aí vai ficar uma bordinha aqui, porque é por isso que eu falei sobre o tamanho ser muito bom, porque o livrinho vai ficar bem tranquilo aqui de tu encaixar, e aí tu pode até botar mais coisas, se tu quiser botar um brisinho de balinha, alguma coisa assim, dá pra tu criar outras coisas aqui. O que eu vou fazer? Pegar essa tag aqui, que é daquele papel mais grossinho, vou dobrar ela ao meio. Nossa, me enrolei toda pra falar, né? Hoje tá difícil, gente, hoje tá difícil. Mas, ó, e aí vou pegar de novo a espátula, vou dobrar ao meio, porque vai facilitar muito a minha vida. E aí prontinho, ó, eu já tenho uma tag. O que eu vou fazer com essa tag? Vou botar ela aqui, porque a medida que eu fiz da tag já era para esse saquinho. Se tu tem outros tamanhos de saquinho, tu vai adaptando a tag pro tamanho de saquinho que tu tem, obviamente. Até se tu fizer outros tamanhos de livrinho também. Tem gente que faz maior, tem gente que faz menor. Eu tô até pensando em fazer um 10 por 14 também, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Então, a gente vai colocar aqui no meio. Ó. Ó, viu como já fica bem bonitinho? Vou pegar o grampeador, ó, que a gente tava com ele aberto, agora eu vou fechar ele normal. E vou grampear mais pra ponta, pra não ficar tão feinho. E aí, basicamente, ficou assim o livro de colorir. Ficou muito fofo, gente. Amei. Não esqueçam que no grupão vocês vão ter esses arquivos aqui pra vocês poderem criar tantas outras coisas. Mas, basicamente, ficou assim, ó. Que coisa mais fofa. E aí, tu pode botar aqui o teu Instagram, informações da tua papelaria. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, não deixa de apertar em gostei, de se inscrever aqui no canal pra ver outras dicas e outros modelinhos de tantas coisas que eu posso mostrar pra vocês.